Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Então, pessoal, dando continuidade no nosso curso, nós estamos na lição 11. Essa lição nós vamos iniciar hoje, provavelmente terminar na semana que vem, tá bom? Mas vamos falar um pouco sobre a adoração da igreja bíblica, tá ok? A adoração da igreja bíblica. Um assunto importante, até porque nós vemos como que é feito hoje no mundo em que vivemos, ok? Então, quando nós falamos de adoração, nós precisamos considerar a mudança que houve do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Houve uma mudança, que nós vamos mostrar aí na linguagem de Jesus, como que ele tratou dessa mudança, tá bom? Essa é importante a gente observar que existe uma mudança considerável do palpável para o espiritual. A adoração no Velho Testamento, por exemplo, o sacrifício é físico. No Novo Testamento, o sacrifício é espiritual. Nós sabemos disso, não é? Mas será que na prática nós vivemos isso? Nós entendemos isso? Vamos falar um pouco sobre essa questão, tá bom? É importante a gente frisar que alguns costumes distintivos e práticas cristãs tiveram origem na era apostólica, que tinha como compromisso interpretar o Antigo Testamento à luz da revelação de Jesus Cristo. Ou seja, o ensino de Jesus é a base para a compreensão das figuras do Velho Testamento. Tá bom? Porque a realidade se encontra em Cristo. Isso nós lemos na carta aos Gálatas, capítulo 3, do 23 ao 25. Batismo, por exemplo, ceia do Senhor, reuniões dominicais e ênfase, né? E ênfase a moral acompanharam a igreja ao longo da história. E essa maneira também, esses símbolos, eles vêm do judaísmo. O judaísmo, por exemplo, tem os seus banhos de purificação. Mais tarde, o batismo vai assumir essa função de purificar o pecador por meio do perdão dos pecados no batismo, tá bom? Ceia do Senhor, tem a Páscoa, enfim, reuniões dominicais. Se nós considerarmos o fato de que o Pentecoste, tá bom? Ele era comemorado no 50º dia depois da Páscoa, ele caía sempre no domingo. E quando é que começou a igreja? No primeiro dia da semana. Nós vemos isso em Atos capítulo 2, tá bom? As reuniões especiais dos cristãos, elas incluíam a observância da ceia do Senhor, cânticos, leitura das Escrituras e mensagens de instrução e exortação. É o que nós vemos. E essa forma de cultuar a Deus, na história e também no Novo Testamento, é aquilo que nós devemos imitar, tá bom? E que eu diria que está perdido no mundo em que nós vivemos, mas nós precisamos resgatar. Esses encontros dominicais, eles ocorriam com o propósito de celebrar a ressurreição de Jesus no primeiro dia da semana, uma expressão cristã que começou a ser enfatizada com as aparições de Jesus, que apareceu diversas vezes no primeiro dia da semana. Nós vemos isso acontecendo no Evangelho de João, tá bom? Enfim, mas o mais importante é a gente frisar que o culto a Deus no primeiro dia da semana tem como propósito lembrar do sacrifício de Jesus
por meio do pão e do cálice. E outros serviços nós fazemos que acompanham a adoração, como a pregação, como a oferta, como os louvores, como as orações, tá bom? É sobre isso que nós vamos falar. Em João 4, nós lemos que Deus é Espírito, e o João diz que é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito, não é físico, e em verdade, de acordo com a verdade revelada. A verdade de quem? A verdade de Jesus. Se você conhece João 4, 23, você sabe que ele está no contexto daquela conversa de Jesus com a mulher samaritana. Ela vai dizer para Jesus, em João 4, 19, dá uma olhadinha lá para você ver. João 4, 19. Vamos ler, só para você entender essa afirmação, essa mudança do palpável para o espiritual. João 4, 19, diz assim: disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte. O monte aqui é o Monte Gerizim, dos samaritanos, tá? Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Os samaritanos, Monte Gerizim, em Samaria. Os judeus, Jerusalém. Seria muito adequado Jesus dizer, não, os judeus estão corretos. Olha o que Jesus vai dizer. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. A salvação, sim. No entanto, a respeito desse assunto que você falou, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, nem no Monte Gerizim, nem em Jerusalém. Onde então? Jesus disse só o modo como deve ser feito, em espírito e em verdade. Mais tarde, os discípulos vão compreender que a adoração a Deus pode ser em qualquer lugar. E isso só é possível por causa da nova aliança. Imagina na pandemia que estamos vivendo. Se fosse no Velho Testamento, nós não teríamos condições de adorar. Não teríamos, porque teria que ser no templo em Jerusalém. Adorar do jeito que Deus pediu. Agora o sacrifício é espiritual. Então agora dá. O templo é espiritual. Agora dá. O local não importa, é qualquer lugar. Mas é necessário que se adore de acordo com a verdade revelada. Então, no Velho Testamento, o sacerdócio, ele é físico. No Novo Testamento, é espiritual. Todos nós somos sacerdotes. E devemos oferecer a Deus sacrifícios espirituais. E aí nós vamos entender como isso acontece. Tá bom? Eu espero que a gente consiga, de fato. Ok? Então, a adoração no Novo Testamento, ou da igreja no Novo Testamento. Primeiramente, a gente precisa dizer que a Bíblia, ela expressa claramente, a imensa importância da adoração aos olhos de Deus. O primeiro mandamento e maior mandamento, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, né? É amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas.
Adorar, prestar culto e louvor a Deus são o resultado e uma expressão do amor sincero. Um amor que procura obedecer a palavra da verdade, a palavra revelada. Deus, ele deu a Moisés todas as instruções nítidas sobre a construção do tabernáculo, não é? E sobre as responsabilidades dos sacerdotes e do povo com respeito ao tabernáculo, para que Israel pudesse lhe prestar culto. E lembra que algumas pessoas, na tentativa de achar que podia fazer de qualquer jeito, foram eliminadas. Você lembra de Nadab e Abiú? Nós falamos sobre isso. Você lembra de Uzá, na tentativa, na boa intenção de proteger a arca? Não, Deus pediu de certo modo, então faça. Está entendendo? Então é importante a gente levar isso, tá bom? Ok. Está assim. Está gravando sim. Deixa eu ver agora. Ok, tá bom. Então é isso, ok? Vamos lá. Jesus, ele falou de Deus procurando verdadeiros adoradores ao corrigir a mulher samaritana sobre a adoração. Jesus deu ênfase no aspecto espiritual, enquanto que o Velho Testamento dava ênfase no aspecto físico. Por exemplo, quem eram os responsáveis por tocar os instrumentos no Velho Testamento? Eram os sacerdotes, levitas. Nós temos o sacerdócio levítico em vigor hoje? É óbvio que não, você sabe que não. Passou, não tem mais. Portanto, não tem mais levita, gente. E quantas pessoas eu vejo? Levita fulano, levita beltrano. Gente, isso é um retrocesso ao Antigo Testamento. É voltar para o aspecto físico da adoração. E outra, é um assassinato à palavra de Deus. Pois levita só é possível ser judeu e da descendência de Levi. Então, eu não entendo como é que o mundo religioso quer mudar ou quer voltar. É uma ignorância espiritual muito grande. Tá bom? Enfim, esses dias eu recebi um convite de uma pessoa que estudou conosco, né? Ele aprendeu tudo isso, ele aprendeu. Mas no convite tá, pastor presidente fulano, pastora presidente beltrana, para fazer parte de um culto onde vai ter o levita fulano, o levita beltrano, o levita não sei quem, um monte de gente com cargo. Gente, para que isso? Quem é que deve ficar em evidência? Será que a adoração é isso? Enfim, é para você pensar. A gente não quer mudar a mente de ninguém, mas também devemos falar como que Deus pede, né? Então, logo depois de ser estabelecida, no dia de Pentecoste, a igreja de Jerusalém adorava a Deus com regularidade, se dedicando ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Nós já vimos o significado disso. Então, eu espero que você lembre. Nós não seguimos a lei de Moisés. Nós seguimos a doutrina dos apóstolos. Lembre sempre disso, tá bom? A Bíblia também ensina que Deus quer ser adorado da maneira verdadeira que Ele mesmo ordena. E que o propósito de cultuar a Deus é lhe agradar e não a nós mesmos. Nós não vamos nos reunir para colocar em evidência seres humanos. De modo nenhum. É Deus quem deve ficar em evidência. O culto não é um show. Não é um show para agradar pessoas. Não. O culto é um momento de adoração, desligamento desse mundo para agradar aquele que instituiu a adoração. Deus e mais ninguém, tá bom? E por isso penso que é tão simples a adoração.
Agora, qual foi o erro de Caim que precipitou a rejeição e a morte de Abel? Qual foi o erro? Ele achou que poderia oferecer adoração a Deus de qualquer jeito. E por isso pereceu. Foi rejeitado, tá bom? Quando os sacerdotes Nadab e Abiú, filhos de Arão, trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados, qual foi o resultado? Nós já vimos. Eles morreram, foram mortos perante o Senhor. Então, vamos procurar fazer do jeito que Deus, ele pediu ou ordenou, tá bom? O rei Saul, que não era habilitado, qualificado para ser sacerdote, perdeu algo quando ofereceu precipitadamente holocausto. O que ele perdeu? Nós já vimos. O reino, não é? A possibilidade de ter o seu reino estabelecido. O que aconteceu com Uzá, quando esticou com o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. Lembrando que nesse caso a intenção era boa. Mas Deus não quer apenas boa intenção. Ele quer que nós sigamos a verdade revelada sobre a adoração. Tá bom? Só para a gente ficar atento a isso. Mais atento, né? Em Mateus capítulo 15, Jesus citou Isaías 29, 13, dizendo: em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens, para condenar a tradição judaica que não seguia os mandamentos de Deus. Tá bom? Chegou uma mensagem aqui, eu não consegui ler, mas daqui a pouco eu leio e a gente conversa sobre ela. Só vou finalizar esse ponto aqui. Jesus, então, ele nos ensina em João 4, do 19 ao 23, que Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, a verdade para os samaritanos sobre o lugar autorizado, onde se deve adorar. Eles achavam que era no Monte Gerizim. Jesus vai dizer, não. A verdade para os cristãos sobre a adoração no cristianismo, se revela no Novo Testamento, e é necessário que adoremos do modo que foi deixado na nova aliança. Tá bom? Deixa eu ver qual foi aqui a observação. Professor, uma vez que você falou sobre o sacerdócio levítico, e se não me engano, sobre os instrumentos musicais usados na época, eles ainda podem ser usados? Que pergunta boa, hein, Giovana? Ai, ai. Nós vamos nos aprofundar nesse tema a semana que vem, tá bom? Sobre essa questão do uso dos instrumentos musicais na adoração a Deus. Já vou adiantando para você que o Novo Testamento faz silêncio completo sobre essa questão. Tudo bem? Silêncio. Portanto, se nós formos lá, vamos lá, a exegese bíblica diz, vai lá e vê como era. Como era no Velho Testamento. Era assim, sacerdócio levítico, só eles eram autorizados a tocar os instrumentos, não é? O uso de instrumentos era acompanhado do sacrifício, ok? Só que agora isso fazia parte da lei e a lei passou. A lei foi encravada na cruz. Nós já vimos isso. Portanto, agora nós vamos trazer para a nova aliança e ver como era feita a adoração. Aí nós vamos perceber que não tem mais sacerdócio levítico, portanto, não tem levitas. Se não tem levitas, outra coisa que ficou lá, eu vou ler os textos, tá bom? Foram os instrumentos, que no passado foi autorizado pelo Senhor, mas na nova aliança não, ok?
Os sacrifícios também ficaram lá, porque antes o sacrifício era físico, mas agora é espiritual. Tudo bem? É espiritual. Portanto, qual é a maneira que nós devemos adorar a Deus? E aí nós vamos apresentar semana que vem 5 aspectos que envolvem a adoração, mas já adiantando para você respondendo sua pergunta, que o uso de instrumentos musicais no culto, ele não é mencionado no Novo Testamento em nenhum momento. Tá bom? E os cânticos e músicas, deixa eu ver aqui. Pergunta. E os cânticos e músicas encontrados na maioria das igrejas. Então, Giovana, isso é uma pergunta que nós deixamos para que cada um de nós avalie e decida pelo que Deus ele ensinou. O julgamento aí é com Deus que vai julgar cada uma dessas pessoas. Mas não posso dizer para você que eu concordo com essa maneira que estão fazendo. Biblicamente, não vejo isso acontecendo na Escritura. Mas eu gostaria que vocês se esforçassem para estarem na semana que vem, quando nós vamos falar dos 5 atos de adoração, incluindo os cânticos, é óbvio, né? Tá bom? E aí a gente olhando para a Escritura e vendo como era. E aí, avaliando se aquilo que nós estamos fazendo está de acordo ou não. Tá bom? Eu gostaria muito de ter hoje o tempo, né? Porque está tudo, enfim, adequado para falar. Mas não tenho mais tempo. O relógio está dizendo, terminou. Tudo bem? Mas semana que vem nós vamos voltar aqui, vamos falar desse assunto que eu diria que é de extrema importância, até porque envolve nossa relação de adoração com Deus. Tudo bem? Mas eu espero que até aqui já tenha dado alguma ajuda para você. Só para a gente finalizar com Deus falando conosco, eu gostaria de ler 1 Pedro, capítulo 2. Aí nós vamos encerrar esse momento. 1 Pedro, capítulo 2. Se eu tivesse mais 1 hora, aí seria bom. Mas não tenho. Ai, ai. 1 Pedro, capítulo 2. Vamos encerrar com essa escritura. Dentre tantas que tem para a gente ler. 2, 4 e 5. Diz assim: à medida que se aproximam dele, a pedra que vive, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus, e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas para a edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. O que são esses sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus? Tem a ver com a maneira como nós o adoramos. Olá, pessoal. Edivaldo, mais uma vez. Terminamos a primeira parte da nossa lição e quero incentivar você a dar continuidade no nosso curso, assistindo as próximas partes desta lição e assim nós possamos continuar crescendo juntos na graça e no conhecimento do nosso amado Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor.